Bom, vamos então fazer agora distribuição de frequência usando a planilha do Google, né? Do Google. Então, primeiramente, eu tenho essa distribuição. Eu vou colocar todos os números aqui para a gente, no caso, ter os dados. Se aparecer depois fora da tela é porque eu estou digitando todos eles, tá? Então vocês também podem digitar. Isso é o exemplo que estava passando ali para vocês. 79. Então, 171. Estou fazendo aqui para vocês terem uma ideia também do tempo que demora a elaborar isso, né? Então vocês podem perceber, a ideia é que no menor tempo possível a gente consiga fazer todos esses elementos. Ok, vamos apagar agora aqui. Vamos escolher todas essas linhas aqui. Então aqui nós estamos com os 50 dados que foi colocado. Então a primeira coisa que a gente fazer nesses 50 dados, certo? 50 dados, é colocar eles em ordem. Então a gente vem aqui editar, dados, classificar de A a Z. Pronto, está em ordem aqui. Bom, se são 50 dados, aí a primeira coisa que você tem que pensar é o número de classes. Quantas classes a gente vai fazer? Se a gente for colocar pelo Studio, que a gente já viu anteriormente, o Studio ele nos trabalha com uma relação. Vou copiar aqui novamente e colocar lá para vocês, né? O Studio. Só um pouquinho, deu um problema aqui. Ele trabalha com isso aqui. O limite de classes é 1 mais 33.2 logaritmo de n. Então a gente pode colocar isso aqui também. Então, número de classes, né? Nosso igual aqui. Igual. Número de classes. 1 mais 3. Aí ponto 32. Vezes. Aí agora a gente tem que procurar log. Né? Log. Logaritmo. E aí, quantos dados tem? 50. Deu um pequeno erro aqui, porque acho que tem que ser vírgula. Isso. Então, olha só. 6.64. Eu não posso ter 6.64 classes. Então, eu vou arredondar. Eu posso arredondar isso tanto para 6 como para 7. Eu vou arredondar para 7 e fica melhor. E se a gente fizesse também pela raiz quadrada, como é 50, a raiz quadrada de 50 aproximadamente é 7. Então nós vamos trabalhar aqui com 7 classes. Tá? Nosso número de classe vai ser 7. Bom, a segunda parte que a gente tem agora que fazer, já estamos em HAL, é definir
a altura, vamos escolher isso aqui, é definir a altura dessas classes, né? São 7. Então o que eu vou fazer? Eu vou calcular uma coisa chamada amplitude. Amplitude. Vocês já calcularam a amplitude? A amplitude sempre vai ser o quê? Vai ser o meu maior dado, que é esse daqui, 195, menos o meu menor dado, que é 158. 159. Deu 36. Então eu tenho que colocar 36 elementos em quantas classes? 7. Aí vem a outra coisa que chama-se, vou colocar aqui embaixo também isso para ficar bonitinho. Nós vamos fazer então a altura das classes. Altura das classes. Então a altura da classe vai ser 36, que é a minha amplitude, né? Minha amplitude, dividido pela minha quantidade de classes. 5.14. Bom, gente, aí aqui é uma questão de lógica, né? Eu usasse 5.14 vai ficar com muito número quebrado, né? Então eu não vou colocar número quebrado, eu vou arredondar para 5, até porque eu tenho bastante classe para trabalhar. Então, como deu 5.14, nós vamos colocar 5. Tá? Esses são os elementos importantes que a gente tem que colocar aqui. Então vamos lá. Então eu tenho aqui classes, é a primeira coisa que eu tenho. Então eu vou ter classe 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tenho 7 classes aqui que a gente vai estar trabalhando nossa distribuição de frequência. Aí agora vem aquela parte da altura das classes, né? Vou pegar aqui novamente para vocês terem um exemplo, né? Vou pegar esse daqui. Né? Só para a gente ter uma noção. Classe, intervalo de classe. Então vamos lá. Intervalo. Intervalo. O intervalo vai ser do menor número, que a gente tem os 159. Aí a gente vai colocar aqui uma barrinha, eu vou fazer com tracinhos, que é o que eu tenho. E o que vai acontecer? Essa classe, como a gente definiu que a altura dela é em 5, vai ser em 5 e 5. Então eu vou colocar 159, 60, 61, 62, 63. 59, 60, 61 e 63. Então, 163. Só que na prática, vocês vão perceber que o 163 não entra. Então, nós vamos copiar agora o outro, 163, novamente. E mais 5. Então, vai ficar 64, 65, 66, 67, 68. Agora, 168 mais 5, 69, 70 e 1 e 2 e 3. 173. Então vai até o 178. 178. Até o 183. 183. No caso, vai até o 188. E por final, 188 até o 193.